Boa tarde a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do atleta Bruninho. Bruninho, tudo bem? Wendel Coral para a Rede Família de Televisão. Os 2 gols que você fez, né, no final de semana te colocaram na sua melhor temporada da carreira para um clube de futebol, né? Em 2021 você tinha feito 9 gols, depois 1 pelo Juventude, somando os 10 que você tem hoje, mas 10 por um clube só, você conseguiu atingir isso no Guarani. Eu quero que você fale primeiramente sobre esse seu momento da carreira e se você qualifica também, não só por conta dos números, como o seu auge até aqui com 23 anos de idade. Não, com certeza. Eu acredito que eu precisava na minha carreira de um clube como o Guarani, onde eu pude evoluir como atleta, como ser humano, onde eu tive mais sequência de jogos. Eu acredito muito que o atleta evolui quando ele está em campo, né, tendo minutagem, e com certeza que é o clube que eu tenho maior minutagem. Então, fico muito feliz com essa evolução. A questão dos gols também, assistências. Fico muito feliz pelo momento que estou vendo aqui. Pois não, Washington Mello, Rádio Central. Bruninho, você falou depois do jogo que você tem um analista de desempenho, né, pessoal. Gostaria que você falasse sobre isso, né? Você tem umas metas, como que funciona esse tipo de trabalho? Então, além da análise de desempenho que já tem dentro do clube, como eu sou atleta do Atlético, o Atlético me disponibiliza uma empresa, que o nome é Outlier, que faz todos os meus jogos, faz o scout, aí toda semana a gente tem uma reunião baseada no jogo anterior. Então, eu acredito que isso tem me ajudado nessa temporada. Alguns jogos que eu não consegui performar bem, algumas outras partidas que eu acabei perdendo alguns gols importantes. Eu acho que eu consegui alinhar muito bem isso e está sendo importante na minha evolução aqui dentro do clube. Bruninho, boa tarde. Diego Alves, da IPTV. Houve uma mudança, e aí é claro que ocasionada pelo que o time vem fazendo em campo também, mas houve uma mudança de presença de público aqui no Brinco de Ouro ao longo dessa Série B, né? Se a gente pega um recorte, antes da chegada do Humberto Louser, a média de público no Brinco de Ouro era pouco maior do que 4 mil presentes. Nos últimos 9 jogos, já com o Humberto no time, essa média saltou para, quase dobrou, né? Foi para 7.300 e uns quebrados. Eu queria que você comentasse se vocês têm absorvido, né, essa mudança de público aqui, né? A gente teve quase 16 mil no derby, quase 11 mil contra o Ceará, domingo passado aqui agora mais de 9 mil. Se vocês, jogadores, têm absorvido essa presença maior de público e, obviamente, se você espera que ela se mantenha ou aumente também, porque o Guarani de 10 jogos vai fazer 5 aqui dentro de casa. Realmente, a gente tem percebido isso. No começo da temporada, dava 3 mil, 4 mil pessoas. Eu, como atleta, e acredito que todo o nosso grupo, a gente se preparou a vida inteira para jogar com estádios lotados, né? E quando o torcedor se faz presente, eu acho que isso dá uma motivação a mais para nós. No jogo do derby, meu Deus do céu, a gente chegou no ônibus, aquele corredor verde, a galera se jogando em cima do ônibus, isso dá uma motivada a mais. Eu acredito que o cara que às vezes está um pouquinho desligado, ele vê o torcedor se fazendo presente, ele liga no jogo, né? E isso faz total diferença para nós durante o jogo. Tudo bem, Antônio Lupe, Rádio CBN. Bruninho, o seu primeiro gol na vitória por 3-0 foi eleito até o gol do Fantástico, né, de voleio, e foi um gol muito bonito. Inclusive, teve um jogador que até estava conversando aqui com o Diego, você lembra um pouquinho, que é o Dodô, que é o artilheiro dos gols bonitos. O Bruninho também está se tornando o artilheiro dos gols bonitos, lembrando aquele contra a Portuguesa, esse contra o Tombense. E se você tem uma lista de gols marcados na carreira, se esse contra o Tombense está no seu top 1? Então, acabei revendo os gols que eu fiz na carreira, eu acho que esse aí chegou no top 1, viu? Ficou bom a disputa ali com o da Portuguesa, com o do Criciúma também, que eu gosto bastante. Mas acho que esse gol foi bastante bonito mesmo, a repercussão do gol, muitos jogadores mandando mensagem, diretoria, enfim. Fico muito feliz pelo momento, pelo gol e principalmente porque o Guarani está ganhando os jogos. Não sei, parecido, cara. Se for dos gols bonitos, para mim tá bom. Ô Bruninho, tudo bem? Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani. Você está com 38 jogos pelo Guarani já, né? Você já jogou aberto pela beirada, você já jogou mais centralizado, fez meia, jogou pela direita, jogou pela esquerda, enfim, você já jogou em várias posições aqui no Guarani. Você já fez gol deixando o zagueiro deitado, você já fez gol de voleio, você já fez vários gols bonitos, é o seu 10º, né?
Em algum momento, quando você chegou ao Guarani, e essa é a temporada onde você mais marcou gols já, né? Sua maior antes tinha sido no Confiança com 9, agora você já tem 10 pelo Guarani. Em algum momento na sua chegada ao Guarani, ali no começo da sua trajetória no Guarani, você tinha esse objetivo de se destacar fazendo gols, de mudar de posição como você vem mudando, ou isso foi acontecendo naturalmente? Com certeza. Eu acredito que na minha carreira a melhor escolha que eu tomei foi de ter vindo vestir a camisa do Guarani. Foi a temporada, está sendo, né, a temporada que eu estou com mais jogos, que eu estou fazendo mais gols. Assistência eu acho que eu posso ajudar um pouquinho mais, estou com apenas 2. Mas na questão do que você frisou aí do posicionamento, eu comecei o ano jogando de ponta esquerda. Aí com o Moza ponta esquerda, aí veio o professor Moisés, fui para a ponta direita. Aí com o Pivete eu alternei esquerda e direita, aí agora com o professor Lousa eu jogo mais por dentro e às vezes segundo atacante também. Acredito que essa versatilidade tem ajudado o clube, né, que isso que é o mais importante, e frisando também que essa de fato é a minha posição de origem, onde eu comecei a me destacar na base, onde eu subi no profissional e onde de fato eu me sinto mais confortável e mais livre dentro do campo e fico feliz de estar no resultado. Bruninho, com relação ao grupo, né, no modo geral, a gente sabe que quando a fase do clube não é muito boa, até o ambiente às vezes fica um pouco mais pesado, uma energia não tão boa, mas em contrapartida, no momento que o Guarani vem, né, apenas uma derrota nos últimos 13 jogos, vice-líder, briga não só para subir, mas também pelo título. Eu quero que você fale como que é trabalhar com essa leveza, se é que a gente pode dizer assim, com um bom momento que a equipe vive e internamente, assim, entre vocês, fica tudo realmente mais solto, mais tranquilo, como que é o convívio quando a fase assim vem nessa crescente, né? Então, com relação a isso, ao ambiente, mesmo quando a fase não era tão boa, o nosso ambiente sempre foi muito leve, sempre foi muito tranquilo. A gente fala aqui internamente que nosso grupo, se não melhor, um dos melhores tecnicamente do campeonato. E eu acho que isso nos dá tranquilidade para trabalhar. A gente sabia que a chave ia virar em algum momento, que as coisas iam começar a dar certo. Muitos jogos durante o ano a gente jogou bem, mas às vezes a gente não conseguiu vencer e agora virou, né? A gente está fazendo bons jogos, está conseguindo vencer as partidas e isso tem sido nosso diferencial. Bruninho, em relação à situação do Guarani no campeonato, né? O time agora é o vice-líder, os matemáticos dão 70%, né, de probabilidade do Guarani conquistar o acesso, ou seja, dos 10 jogos restantes, com 15 pontos, né, 5 vitórias, o Guarani garante o acesso. Como que vocês estão trabalhando com esses números dentro do vestiário? A torcida está eufórica, eu até perguntei para o Humberto Lousa, depois do jogo, como fazer para brindar o elenco, né, do oba-oba da torcida, porque o campeonato vai ser cada vez mais difícil até o final. Sim, essa questão dos números aí, de porcentagem, eu gosto de deixar para os matemáticos mesmo. A nossa situação aqui é jogo a jogo, até alinhando com o discurso que o Humberto já vem falando da chegada dele, que a gente vai mirar sempre o jogo a jogo. O nosso próximo adversário agora é o CRB e a gente vai buscar a vitória contra o CRB. Depois do CRB a gente vê o próximo adversário, a estratégia que vai ser traçada e o objetivo sempre é vencer o próximo jogo. Ô Bruninho, até pegando uma carona na pergunta do Washington, você já falou que os números são para os matemáticos, mas 10 rodadas para o fim, 5 jogos aqui dentro, né? E possivelmente, se vocês tiverem 100% de aproveitamento aqui, a chance de não conseguir uma vaga na elite você vai ser muito pequena, né? Porque nas últimas 10 edições da Série B do Brasileiro, o quarto colocado que teve o maior número de pontos foi o América em 2015, 65. Então, tomando por base que vocês vençam aí os 5 jogos dentro de casa, é claro que vão buscar ponto fora também, né? Mas se vencerem os 5 aqui dentro de casa, fazem 15 pontos, com 50 que tem, 65. O papel, assim, do Brinco de Ouro e o quão vocês foram se sentindo à vontade também ao longo da competição, jogando aqui dentro. Então, cada jogo que passa, eu acredito que a gente se sente mais confortável, mais confiante de jogar aqui, né? Bem como você falou da questão do público, que cada jogo que passa tem aumentado o público e isso é de suma importância para nós. E mesmo se não estivesse brigando pelo acesso ou pelo título, a nossa obrigação é sempre vencer em casa. Se faltam 5 compromissos, em casa a gente tinha que vencer os 5 da mesma maneira. Então, eu acredito que, igual eu falei anteriormente, é jogo a jogo. Agora o jogo fora contra o CRB, vamos buscar vencer o jogo sempre, respeitando sempre nossos adversários.
e vamos jogo a jogo que, com muita paciência e muita fé, a gente vai conseguir o objetivo, que é devolver o clube na Série A. O Bruninho, o CRB é o 9º colocado com 42 e o campeonato ainda permite o time alagoano sonhar com uma vaga no G4, porque está muito embolado ali perto do grupo dos 4 melhores times. E você esteve lá o ano passado, Humberto também trabalhou recentemente. O que esperar desse jogo contra o CRB, que tem um atacante que é um dos principais aí da Série B, que é o Anselmo Ramon, outros atletas experientes, mas o que vocês estão se preparando para enfrentar lá no Rei Pelé? Então, acho que o jogo do CRB contra o Vitória já diz bastante, né? O Vitória, o líder da competição, foi lá, acabou, se foi desatento, acabou tomando 6 gols, um placar elástico, muito marcante. Com relação ao CRB, eu estava lá no passado com a mesma comissão técnica do Daniel Paulista, o Daniel Carioca auxiliar e o Mancha preparador. É um esquema de jogo que eu já conheço, se é a forma da marcação deles, com uma marcação individual muito intensa. Eu acredito que hoje a gente já deve começar a ver um pouquinho do nosso adversário, estudar a melhor estratégia para ir para Maceió e buscar vencer sempre. Bruninho, vou viajar um pouco mais. Você joga hoje no clube do interior do Brasil que tem mais participações em Série A de Campeonato Brasileiro, 29 participações ao longo da história. É o Guarani Futebol Clube. Falaram em média de público, eu vou estender um pouco mais esse dado. A média dos últimos 6 jogos já ultrapassa 9 mil torcedores. Pegando só os 6 últimos jogos no Brinco de Ouro, a nossa média é de mais de 9 mil torcedores. A torcida está comprando a briga. Os jogadores estão mostrando dentro de campo que estão se empenhando, estão se dedicando por esse acesso. Vocês, dentro do vestiário, têm noção da dimensão, da importância para o torcedor, para o Guarani, para a entidade, para os dirigentes e para todo mundo, para Campinas de um modo geral, de levar o Guarani de volta a uma Série A de Campeonato Brasileiro depois de 13 longas temporadas? Caiu a ficha já de que isso pode acontecer? E vocês têm noção do tamanho, da importância disso? Então, está até um caso curioso que aconteceu comigo no último jogo. Eu acabei saindo aqui para ir para casa, né? Depois do jogo, aí um torcedor me abordou, ele e o filho dele, e ele pegou assim na minha camisa e falou: cara, tu tá mudando a minha vida. Aí eu fiquei: caramba, cara, como assim tô mudando a vida você tá mudando a minha vida e a do meu filho? Eu acho que eu comecei a sentir mais do que, de fato, o sentimento do torcedor bugrino, né? De estar próximo. É claro que a gente não pode ficar na euforia de achar que já estamos na Série A, só porque a gente já chegou, que a gente está em segundo, acabou beliscando a primeira colocação em algum momento. Como eu falei anteriormente, jogo a jogo, a dimensão do clube, em outras temporadas, quando não tinha essas questões de arena e de público e tal, colocava 30, 40 mil pessoas aqui. Então, acredito que a gente conseguindo esse objetivo, a gente vai acabar marcando história no clube e, assim como para mim, para todo o grupo, nosso maior objetivo a gente gosta de brincar aqui no túnel, ele tem a foto dos ídolos, né, dos torcedores, e que eles vão separar um espacinho para colocar a nossa foto também. Está encerrada a entrevista coletiva do atleta Bruninho.